Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu celular, na sua casa, no seu carro, seja onde for, é o Bem Viver que está chegando com mais uma edição inédita e fresquinha, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, o nosso foco é falar sobre todas as questões fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso a gente não tem medo não de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, além de outras questões fundamentais do dia a dia da política, economia, política internacional. Tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje. Qual a origem do fogo no Brasil? Vamos trazer uma entrevista abordando a explicação dessa situação inédita no país. MST quer assentamento imediato de famílias acampadas há mais de uma década em todo o Brasil. Documentário denuncia crimes ambientais e mostra a resistência dos povos tradicionais do norte de Minas Gerais. ONG no Recife pede doações para ajudar pessoas que vivem com HIV. Vamos explicar o que prevê o recém-lançado plano de ação aprovado entre China e países africanos. Educação antirracista completa 20 anos no papel e com obstáculos na prática. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. Gente, tem mais um recadinho que a gente quer aproveitar para falar logo nessa largada do Bem Viver de hoje. É um pedido de toda a nossa equipe do Brasil de Fato. Nós precisamos da sua ajuda para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com rigor jornalístico e com uma visão popular do Brasil e do mundo. Então colabore com o nosso Apoia-se, gente, com a quantidade que puder. Faça parte desse grupo que está no combate à desinformação e da promoção dos direitos humanos. Basta acessar o apoia-se/Brasil de Fato. Então é bem simples, é só escrever apoia.se/Brasil de Fato. Apoie-se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Bora junto nessa! Fogo, fumaça, cinzas, péssima qualidade do ar. Pela primeira vez na história, boa parte da população brasileira está sentindo na pele os efeitos da destruição dos nossos biomas. Algo que antes ficava concentrado nas próprias regiões destruídas, afetadas, pegando principalmente a população local. Mas esse ano se tornou quase um problema generalizado para todo o país. Só para ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2024, os incêndios no Brasil atingiram 11,4 milhões de hectares. Isso segundo dados do Monitor do Fogo do MAP Biomas, divulgado na semana passada. Desse total, basicamente metade, então mais de 5 milhões de hectares, aconteceu apenas em agosto. Isso para a gente ter ideia de por que essa situação atingiu de forma tão avassaladora o país inteiro. Bom, para entender melhor o que está acontecendo, o que a gente precisa ver, como é a responsabilidade do governo federal frente a tudo isso, a gente tem o prazer de receber uma especialista que acompanha diariamente essa situação, que é a professora Anne Alencar. Ela é diretora de ciências do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, além de ser doutora em recursos florestais e conservação, e especialista em fogo. Antes de tudo, professora, muito obrigada pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato. É um prazer estar aqui com vocês, Lucas, principalmente nesse momento aqui que a gente realmente precisa falar sobre essas questões tão importantes que estão acontecendo no Brasil. Sim, perfeitamente. Professora, já que você já tocou nessa questão, eu quero realmente começar por aí. Como eu falei nessa abertura, a gente tem vivido um momento inédito no país, não é novo que a gente vê a população sendo atingida por fumaças, isso já vem acontecendo há alguns anos, mas dessa magnitude, nessa dimensão, é algo inédito. Então, antes de falar sobre se as medidas estão sendo devidamente efetivas por parte do governo federal, o que a gente precisa olhar, eu queria te escutar um pouquinho do que está acontecendo, qual que é a melhor maneira que a senhora consegue explicar para a gente o que está acontecendo no Brasil nesse momento, professora? Olha, Lucas, nós já tivemos outros momentos na história recente do Brasil com um número de focos de calor, que representa a atividade de fogo, tão alto ou até mais alto que esse.
A diferença é que eles aconteceram num, num, num contexto totalmente diferente, né? Num contexto com um desmatamento muito alto, normalmente era só a Amazônia, e hoje a gente está vendo um país em chamas, basicamente. A gente está vendo várias regiões do Brasil sofrendo com essa questão das queimadas e dos incêndios. Professora, já que você já citou essa questão do desmatamento, eu já queria colocar isso em pauta para a gente entender melhor como essas coisas se relacionam. Como que a gente pode ver o Brasil apresentando um combate ao desmatamento efetivo? A gente viu, por exemplo, dados de 20% de redução de desmatamento de 2022 para 2023, divulgado agora recentemente. Janeiro também de 2024 teve uma redução significativa em relação a 2023, mas ao mesmo tempo que a gente vê esses números positivos, a gente vê essa disparada no fogo, nessa destruição, nos incêndios. Como essas coisas funcionam? Como que a gente consegue relacionar esses dois temas que a princípio parecem contraditórios, professora? Então, na realidade, o desmatamento, ele e o fogo, né, e a atividade de fogo andam juntos. Só que a gente tem visto um descolamento dessas duas práticas recentemente, e esse descolamento ele está sendo propiciado pelas condições climáticas. Então, mesmo com o desmatamento reduzindo, né, significa que nós, talvez, se tivéssemos num clima, em condições climáticas médias, vamos dizer assim, em anos um pouco mais úmidos, etc., talvez nós não teríamos tantos incêndios acontecendo, né? Teria uma redução da atividade de fogo, mas não tantos incêndios. Então, o que a gente tem visto é que, do ponto de vista do uso do fogo para práticas agropecuárias, as pessoas reduziram o uso na prática de desmatamento, porque reduziu o desmatamento, mas ainda existem muitas pessoas utilizando para renovar pasto, por exemplo. E a área de pasto do Brasil, ela é muito grande, né? Assim como, por exemplo, na Amazônia, um pouco mais de 90% de tudo que está desmatado na região são pastagens, e as pastagens são pastagens normalmente extensivas, que as pessoas usam o fogo para renovar essa pastagem. Então, mesmo o desmatamento reduzindo, não significa uma redução da atividade de fogo diretamente, porque as pessoas também usam o fogo nas áreas de pastagem, né? Agora, reduzir o desmatamento ajuda muito, né? Porque imagina se nós tivéssemos, além do uso do fogo na área de pastagem, o uso do fogo em uma área desmatada muito maior que a gente está tendo agora. Pois é, a própria ministra Marina Silva fez uma declaração nessa terça-feira afirmando exatamente isso, que se não tivesse havido essa redução no desmatamento, a situação seria ainda pior. Então a senhora concorda com essa afirmação? De fato, a gente precisa reconhecer que essa situação está sendo de alguma maneira controlada pelo governo federal por estar conseguindo conter pelo menos o desmatamento na Amazônia. Mas não está conseguindo conter esse fogo, a gente pode atribuir a uma responsabilidade do governo federal que talvez não seja devidamente preparado, devidamente atualizado sobre as medidas necessárias para conter esse fenômeno que vem se alastrando, professora? Olha, a questão do combate ao fogo, ela é muito complexa. Ela é complexa porque ela está relacionada a várias competências, que não são só as competências do governo federal, das agências do governo federal que lidam com o tema. Quando, por exemplo, primeiro vamos falar de prevenção, depois a gente fala de combate. Mas vamos falar de prevenção ou de um uso controlado do fogo. Então, teoricamente, para as práticas agropecuárias, para o uso do fogo nas práticas agropecuárias, o produtor rural, ele tem que pedir licença, e ele vai pedir licença para os estados, né? E os estados da federação são os responsáveis por fiscalizarem se esse produtor vai ou não, enfim, se ele colocou o fogo ali com a licença que o estado deu ou não. Então, essa aí é uma atribuição diretamente dos estados. No que diz respeito às terras públicas, às terras federais,
tanto o IBAMA quanto o ICMBio também auxiliam ali na prevenção, no apoio a brigadas comunitárias que vão nas áreas públicas, né, poder fazer esse trabalho de prevenção e às vezes algumas queimas controladas, algumas queimas prescritas, para que o fogo, quando for a época de ter, né, o fogo ele não seja muito violento, saia do controle, etc. Então, isso da parte da prevenção. Aí a gente ainda tem a questão do crime, porque o fogo, infelizmente, ele não é ateado no Brasil somente para as práticas agropecuárias, ele é utilizado também como uma arma criminosa, como, por exemplo, para a invasão de terras, que tem sido, na realidade, até relatado bastante principalmente aí pelo presidente do IBAMA, entre outros, que tem relatado essa questão, e a gente também, no IPAM, nós mapeamos que houve um aumento muito grande das áreas queimadas em florestas públicas não destinadas, que são áreas públicas, e que, na realidade, demonstra claramente o uso do fogo na perspectiva da grilagem. Então, a gente tem ali a prevenção e o controle do uso do fogo nas práticas agropecuárias, a gente tem o controle do crime, que aí é com comando e controle mesmo, né, combatendo o desmatamento ilegal nas áreas públicas, enfim, e a gente tem a parte do combate. O combate, ele também tem competências diferentes, né? Só para a gente voltar aqui à história das competências. Então, a competência de combater o fogo em áreas privadas é, na realidade, dos governos estaduais, através dos corpos de bombeiro. E, assim como nas terras públicas federais, é do IBAMA e ICMBio. Aí você pensa num país como o Brasil, que grande parte da região centro-sul ela já está destinada, ela é ocupada prioritariamente por áreas privadas, a competência de combate ao fogo ali, no primeiro momento, seria dos governos estaduais, dentro das agências, às vezes não são só os bombeiros, é junto com a Defesa Civil, a Polícia Ambiental, etc. Mas é pouco, né? É muito pouco efetivo, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para o combate, porque a gente está trabalhando já no problema, no fogo que escapa. A gente não está trabalhando na prevenção. E eu vejo que atualmente o MMA, principalmente, né, que tem aparecido bastante, tenta trocar a roda do carro com o carro andando, porque está sendo muito demandado numa articulação e que na realidade precisa ser feita com outros ministérios, então a gente precisa, se eu tiver que falar o que eu acho que precisa ser feito, realmente precisa ter uma coordenação maior entre todas essas instituições, precisa trazer a força dos outros ministérios para essa agenda, porque a gente está falando de combater o fogo em diversas frentes, na frente da produção agropecuária, na frente do crime, né, na frente do combate mesmo ao fogo. E toda a institucionalidade possível, né, que trabalhe nessas diversas frentes é necessária nesse momento. Professora, te parece talvez que o governo tenha se surpreendido, tenha sido pego de surpresa com essa situação que a gente está encarando nesse momento? Olha, eu acho que a minha impressão é que várias pessoas do governo sabiam que nós teríamos uma seca muito severa, né? Ou a continuidade quase de uma seca muito severa. Então, o que talvez seja novo é a dimensão que a atividade de fogo tomou no Brasil. Porque normalmente era muito mais na Amazônia, um pouco, né, no Cerrado, quando acontecia no Pantanal era em um momento diferente, agora a gente tem um Brasil queimando ao mesmo tempo em várias regiões, né? Então, a mobilização e a articulação
para esse combate, realmente, talvez seja uma coisa nova. E a outra coisa que é importante é que a gente tem visto que tem tido muita ação criminosa, se aproveitando dessa, vamos dizer, das condições que o clima tem oferecido para que esse crime do incêndio doloso aconteça. Então, realmente é muito preocupante o que está acontecendo. Professora, a sua primeira resposta na entrevista falou que, na verdade, a gente já passou por situações semelhantes no que diz respeito à quantidade de focos de calor, de incêndio, de focos de fogo começando. O que está sendo inédito é essa dimensão, está saindo da Amazônia, está atingindo todo o país. Então, o que que se deve isso? A gente precisa levar em consideração as mudanças climáticas, o fenômeno do El Niño, mas também uma continuidade de anos de desmatamento se alastrando recentemente. Que outros fatores a gente precisa colocar nessa balança para entender de por que uma quantidade de calor que até então não é tão surpreendente consegue trazer toda essa dimensão? Então, eu acho que o que assusta é justamente o momento, a gente está passando por isso de forma concentrada em várias regiões do Brasil e com uma perspectiva, e sem saber da perspectiva de melhora das condições climáticas. Porque, idealmente, em outubro, as chuvas começariam e uma parte do Brasil já estaria livre, né, das chamas. Mas a gente não sabe, na realidade, se realmente isso vai acontecer ou se a gente vai ter um outubro como outubro do ano passado, principalmente para a Amazônia, em que a chuva não veio. Então, é muito difícil planejar quando tem esse elemento surpresa, que é o elemento do clima. E eu imagino que o que nos resta, ou que uma coisa super importante, medidas, né, que o governo ele precisa tomar, e aí em todas as suas instâncias, é a questão realmente da responsabilização, do aumento da responsabilização, para conseguir coibir ou desestimular essas pessoas que estão usando fogo de forma criminosa a continuarem fazê-lo, e, e também um chamamento da sociedade para que realmente pare de usar o fogo nesse momento em que a paisagem está super inflamável. Então, te parece que mais do que medidas pontuais, efetivas, imediatas para esse momento, a emergência é pensar em medidas de médio a longo prazo, por exemplo, fazer com que essas leis de crime ambiental, dessas pessoas que colocam fogo de maneira criminosa, além de serem devidamente identificadas, eu imagino que precisa ter uma apuração melhor de um processo, não sei, de uso de drones, de outros equipamentos que consigam fazer o monitoramento e, ao mesmo tempo, que essas punições sejam efetivas, aconteçam, sejam mais dolorosas no bolso ou de outra maneira. Te parece que é um pouco por aí que a gente precisa caminhar, professora? Olha, eu diria que a gente precisa de curto prazo, né? A gente está vivendo uma crise, então nós precisamos de curto prazo, nós precisamos de todo o efetivo disponível, de todas as pastas ministeriais relacionadas que podem estar relacionadas de alguma forma ao tema, envolvidas, para que realmente a gente consiga fazer frente à questão da criminalidade e à questão do uso do fogo de forma descontrolada. Então, isso é uma coisa importante de curto prazo para ontem. O outro aspecto, enfim, e isso inclui também medidas de lei, né, que possam punir mais aquelas pessoas que realmente tiverem fogo em sua propriedade, né? A questão, por exemplo, do suspender o carro da pessoa, né, ou, enfim, acho que algumas dessas medidas que possam fazer com que pelo menos a pessoa se preocupe mais e tente manter o fogo fora das suas áreas, né? Agora, nas áreas públicas, isso é mais complicado, porque não tem um dono, você não tem um CPF, né? E aí, nessas áreas, realmente é reforçar o poder de polícia,
as estratégias de comando e controle, uma fiscalização inteligente, né, para realmente coibir o crime, principalmente o crime organizado, que parece estar se fazendo, está utilizando desse período de seca para avançar nas suas atividades. Professora, só para encerrar, eu sei que a senhora tem um tempo curto, mas só para entender, porque a gente acompanhou em 2019 o chamado Dia do Fogo, quando um grupo de fazendeiros se organizou por meio do WhatsApp para realmente fazer uma ação coordenada de botar fogo ali em uma determinada região no sul do Pará. Te parece que aquilo que aconteceu pontualmente, que foi devidamente repercutido, embora não tenha sido devidamente punido, mas que todo mundo ficou sabendo como aconteceu, te parece que aquilo que aconteceu pontualmente em 2019 virou uma regra agora em 2024? Tem sido ações coordenadas em todo o país, de grupos não necessariamente de fazendeiros, mas de pessoas ateando fogo de maneira coordenada? Talvez isso ajude a explicar o que está acontecendo? Olha, é muito difícil afirmar, né? Porque realmente nós temos focos de o fogo sendo iniciado por diversos motivos. Mas eu não diria que essa não é uma possibilidade. É uma possibilidade de, em alguns lugares, pessoas estarem usando o fogo de forma coordenada para cometer crimes, principalmente em terras públicas, né? Principalmente grilando terras públicas, já que o desmatamento em si, a operação do desmatamento, ela é muito mais fácil de ser monitorada e de atrair e dos fiscais irem até lá fazer apreensão, etc., enquanto que tocar fogo numa floresta ali daquela região, que está sendo favorecido pelo clima, é muito mais simples e menos arriscado. Certo. O prognóstico não é positivo, a gente gostaria de ter nessa entrevista aqui com outro ar, com outra esperança, mas infelizmente o que nos resta é acompanhar e cobrar medidas e principalmente, né, repercutir que a população entenda a dimensão da gravidade da situação e consiga fazer dentro da sua realidade que impossibilite que esse fogo siga se alastrando. Professora Ana Alencar, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Obrigada a você, um abraço. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar para trazer aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Dá para retransmitir de graça o nosso programa onde você estiver. Se você toca aí uma rádio comunitária, uma rádio regional, educativa, seja onde você estiver, fique sabendo que o nosso programa chega fresquinho da manhã para você nos ajudar nessa missão tão bacana, tão importante de compartilhar nossas vozes de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 500 emissoras, ou melhor dizendo, são quase 500 emissoras que estão com a gente nessa missão. Que tal você não se torna a emissora de número 500? Bom, se quiser, tiver essa disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho no tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente vai falar sobre a luta pelo direito à terra. É que o MST tem dialogado com o governo federal sobre demandas para o avanço da reforma agrária no país. Entre elas está o assentamento definitivo de territórios ocupados há 1 ou 2 décadas. Esses locais, hoje em dia, são comunidades constituídas por trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Quem vai explicar melhor essa situação para a gente é o nosso repórter diretamente de Brasília, Leonardo Fernandes. A pequena cidade de Felisburgo, no interior de Minas Gerais, se tornou conhecida em todo o Brasil depois que 5 trabalhadores rurais sem terra foram brutalmente assassinados e outras dezenas de pessoas ficaram feridas, a mando do latifundiário Adriano Chafik, em 2004. Depois de 2 décadas, o acampamento Terra Prometida segue à espera do assentamento definitivo, como conta Silvio Neto, da direção nacional do MST em Minas Gerais. Já se vão 20 anos e nós não temos dúvida, segue a impunidade no campo, por conta de que a pena que esse fazendeiro teria que pagar de imediato era a desapropriação e a perca completa da fazenda. E isso há 20 anos se arrasta em disputas judiciais, em morosidade dos sucessivos governos,
e nós seguimos lá com o acampamento Terra Prometida, na antiga Fazenda Nova Alegria, no município de Felisburgo. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o campo, é uma vergonha para qualquer governo comprometido com a luta e com a vida do seu povo, esse latifúndio seguir nas mãos desse assassino, depois de ter grilado, depois de ter abandonado as terras e depois de ter matado trabalhadores da forma como fez. A regularização desses territórios é uma das prioridades do Movimento Sem Terra no diálogo com o governo federal. O MST estima que existam cerca de 100 mil famílias à espera do assentamento definitivo. Silvio Neto reclama da paralisia do governo em relação à pauta agrária. É um cenário bastante difícil, porque nós já passamos 1 ano e meio de governo e, a exemplo de Minas Gerais, nós não temos nenhuma família assentada em 1 ano e meio, nenhuma terra decretada em 1 ano e meio, e isso é extremamente grave. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem realizado conversas com ministros e o próprio presidente Lula para tentar avançar na regularização desses territórios, como explica Séries Radish, da direção nacional do movimento. Nossa expectativa nesse momento é que a gente consiga avançar massivamente na resolução desse passivo, que já é bastante grande e já vem de longa data em relação às famílias acampadas à espera da regularização das áreas de reforma agrária. Séries conta que não se trata apenas do direito ao uso da terra e da prevenção de conflitos, mas a regularização dos territórios vai permitir que as comunidades se desenvolvam e acessem direitos. São comunidades inteiras, pessoas, famílias, crianças, jovens que estão ali à mercê à espera dessa regularização, de modo que essa não regularização, ela nega vários direitos básicos de qualquer um. Então, o não acesso às políticas públicas, dificuldades com não só as políticas públicas diretas, de créditos, de investimento no desenvolvimento da produção, mas no próprio desenvolvimento da comunidade. Boa parte desses territórios não tem uma estrada adequada, não tem um escoamento da produção adequado, não tem esse incentivo ao processo de beneficiamento e industrialização desses alimentos, de modo que tem muita dificuldade em agregar valor nessa produção, portanto melhorar a renda dessas famílias, dessas comunidades. A própria questão do acesso a outros direitos, como direitos ao lazer, à educação, à cultura, acabam sendo limitados em função dessas comunidades não estarem regularizadas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com o INCRA. Até o momento não teve retorno. Bom, agora a gente vai trazer uma dica de uma produção audiovisual para conferir no YouTube. É de um documentário que denuncia crimes ambientais e mostra a resistência dos povos tradicionais do norte de Minas Gerais. O filme apresenta o protagonismo de comunidades geraseiras contra o desmatamento promovido por empreendimentos. Vamos conferir um trechinho. Em meio à emergência climática e ao crescente desmatamento nas áreas de cerrado, o bioma tido como a caixa d'água do Brasil, povos e comunidades tradicionais da região do norte de Minas, conhecidos como geraizeiros, resistem em defesa dos seus territórios. No documentário Proteger o Cerrado para Garantir a Vida, Geraizeiros em Luta pelo Território, produzido pelo CAANM, que é o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, os geraizeiros de Riachinho e Santana, que ficam em Rio Pardo de Minas, relatam a luta pela preservação das suas terras contra o avanço de empresas. O filme mostra que as comunidades geraizeiras têm resistido há anos contra a exploração predatória de uma empresa que alega posse de terras públicas, isso dentro de um território tradicional. Recentemente, uma nova investida teria resultado no desmatamento de 1.200 hectares de chapada. Em entrevista ao documentário, o geraizeiro Orlando, representante da Comissão Estadual dos PCTs, os Povos e Comunidades Tradicionais, falou sobre a importância dessa resistência. E se a comunidade não tivesse ido para cima mesmo, o crime tinha sido maior, que é 1.600 hectares, que estava pronto, para ser assassinada dentro de 30 dias. Isso aqui para a gente é uma aberração, isso aqui é um crime, isso aqui é um assassinato que está acontecendo aqui nessa região. Porque quando a gente fala no assassinato, a nossa defesa, a defesa das comunidades aqui, diretamente é água.
Isso aqui não pode ser comparado como uma coisa qualquer, um desmatamento qualquer, não. Isso aqui é um crime. Em resposta, os geraizeiros se uniram para barrar a continuidade do desmatamento, acampando na área desmatada, para reivindicar os direitos, denunciar os crimes ambientais e exigir ações efetivas do Estado. Segundo moradores das comunidades, o impacto ambiental do desmatamento é devastador, com a supressão de plantas medicinais, frutos nativos e habitats de animais silvestres, além de afetar diretamente as famílias, como relata Edson, morador de Riachinho e também entrevistado no filme. Que antes que as terras estavam nos domínios da comunidade, do nosso passado, nós tínhamos água em abundância. Depois que essas empresas chegaram aí prometendo riqueza para as comunidades, que foi o contrário, né? Só trouxe destruição. Quando é agora, meses atrás, agora a empresa invadiu e a comunidade ficou encurralada, até que chegou um ponto que a comunidade teve que ir para cima e tirar uma empresa dela aqui de novo e continuamos. O documentário coloca os moradores como protagonistas, narrando as suas histórias e lutas diárias contra a grilagem de terras e em defesa do cerrado. As áreas desmatadas estão inseridas nos territórios tradicionais das comunidades geraizeiras, que vivem e protegem a região há gerações. O filme pode ser assistido no canal CAA/NM, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, no YouTube. O link está disponível também na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jean Silva em Belo Horizonte. Locução, Douglas Matos. Além do norte de Minas Gerais, as comunidades gerazeiras vivem em outras regiões do Cerrado brasileiro. Elas têm até uma relação muito próxima com a natureza e um modo de vida sustentável. Além disso, o povo gerazeiro tem uma forte identidade cultural. A população preserva festas, rezas, danças e um conhecimento profundo sobre a vida no Cerrado. Nos últimos anos, essas comunidades têm lutado por um reconhecimento e proteção legal dos territórios. No vídeo, há referências a movimentos populares e apoio de organizações parceiras. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Agora vamos para o Recife falar do trabalho de uma ONG que atua lá na capital pernambucana e pede doação para ajudar pessoas que vivem com HIV. A organização tem um gesto de 31 anos de atuação junto a pessoas com AIDS que vivem em vulnerabilidade social e econômica. O nosso repórter diretamente do Recife, Daniel Lamir, tem detalhes sobre essa iniciativa. A organização não governamental Gestos, no Recife, está em campanha de arrecadação de alimentos e também de recursos financeiros. O objetivo é manter o trabalho de assistência social e psicológica para pessoas que vivem com HIV/AIDS e em situação de vulnerabilidade econômica. Segundo a instituição, 60% do seu público sobrevive com menos de um salário mínimo ao mês. A campanha ganhou uma peça em vídeo. Nela, os próprios beneficiários e beneficiárias das doações se dispuseram a participar, falando de suas experiências com a Gestos, como você pode ouvir agora. A Gestos é um espaço onde os sonhos são possíveis. É um lugar de cuidado e atenção para todas as pessoas. Um lugar de defesa de direitos. A Gestos é um local de solidariedade, acolhimento e união, onde o respeito pela vida e pelas diversidades fazem parte da nossa história. A Gestos é onde os abraços são mais do que gestos físicos. São expressões de apoio, amor e solidariedade. A peça audiovisual será veiculada na TV Globo em aparelhos instalados em pontos da capital pernambucana. As pessoas beneficiadas, segundo a Gestos, dependem de auxílio do Bolsa Família e de trabalhos informais, demandando com frequência a ajuda de familiares e amigos.
Em 2023, foram mais de 1.000 pessoas atendidas e 13 toneladas de alimentos distribuídos, principalmente para famílias de pessoas com HIV. Doações em dinheiro devem ser feitas por meio do link gestos.org.br/doe, com doações via Pix, boleto, PayPal, Google Pay ou cartão de crédito. A doação pode ser pontual ou regular, com inscrição de doador mensal ou anual. Já as contribuições com itens alimentares não perecíveis para cestas básicas devem ser entregues na sede da instituição. O endereço é Rua dos Médicis, número 68, bairro da Boa Vista, no centro do Recife. A Gestos está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas, fechando para almoço do meio-dia às 2 da tarde. Entre os serviços ofertados pela Gestos estão teste de HIV, sífilis, hepatites virais, além de treinamento a profissionais de saúde e educação e gestores públicos. São realizadas ainda ações educativas e orientação sobre saúde e sexualidade para adolescentes e jovens. A ONG também publica cartilhas, livros e outros materiais informativos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Apesar dos avanços no tratamento, prevenção e pesquisa diante do HIV, ainda há desafios em andamento, e um deles é o estigma e a descriminalização. Outra questão é o acesso desigual ao tratamento, que tudo isso só vai melhorar se a gente quebrar esse tabu e falar mais abertamente sobre o HIV, sobre o AIDS e principalmente poder olhar para essas pessoas e oferecer a dignidade que elas merecem, a começar por todo esse tratamento e o devido respeito. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Ei, deixa eu te fazer um convite. Que tal receber os conteúdos do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Que tal assinar a newsletter do BDF? Basta se cadastrar na nossa página e escolher as opções com as principais notícias do Brasil e do mundo, além da análise que faz parte do nosso dia a dia. Então acessa lá, gente, brasildefato.com.br/boletim. Repetindo, brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Agora vamos dar uma voltinha pelo mundo, falar sobre o noticiário internacional. Olha só que importante essa notícia. A China passou a ter parcerias estratégicas com quase todos os países do continente africano. Pelo menos 36 chefes de Estado viajaram a Pequim para participar do Fórum de Cooperação China-África. No encontro foi lançado um plano de ação até 2027 e ele prevê medidas de cooperação em áreas como agricultura, saúde, ciência e tecnologia. Quem esteve no fórum e conta pra gente diretamente de Pequim é o nosso correspondente na China, Mauro Ramos. Em apenas uma semana, a China passou a ter parcerias estratégicas com praticamente todos os países africanos. A exceção é o reino de Eswatini, com quem não possui relações diplomáticas. A decisão ocorreu nos marcos do Fórum de Cooperação China-África, realizado de 4 a 6 de setembro em Pequim. Nos marcos do encontro, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu de forma bilateral com 36 chefes de Estado de países africanos. Foi o maior evento diplomático da China dos últimos anos. Entre os resultados, o lançamento de um plano de ação para o período de 2025 a 2027. O projeto inclui 10 medidas com um financiamento de 360 bilhões de yuans, a moeda chinesa. O valor é equivalente a quase 283 bilhões de reais pela cotação atual.
A ministra das Relações Exteriores do Senegal, Yassine Fall, afirmou que o espaço do Fórum significa levar as relações dos países africanos para além do Ocidente. We are diversifying our partnerships. Estamos diversificando nossas alianças. Já não somos um país ou um continente que funciona olhando apenas para um lado do mundo. E a China quer que seu povo se desenvolva, mas também quer que a África se desenvolva, porque quer um bem-estar universal para todos os povos, uma modernização que seja universal. Universal modernization. No discurso de abertura do Fórum, Xi Jinping questionou o papel do Ocidente em relação ao Sul global e afirmou que o desenvolvimento das parcerias entre China e o continente africano terá impacto positivo para toda a região política. A modernização é um direito inalienável de todos os países do mundo. O processo de modernização no Ocidente trouxe grande sofrimento aos países em desenvolvimento. A busca conjunta da China e da África da modernização vai desencadear uma nova onda da modernização sul-global e abrirá um novo capítulo na formação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. No setor da agricultura e da alimentação, o plano inclui o equivalente a 787 milhões de reais para assistência alimentar emergencial, construção de áreas demonstrativas agrícolas e o envio de 500 especialistas em agricultura, entre outras iniciativas. Também prevê investimentos em novos negócios, tanto de empresas chinesas como africanas. O objetivo na área de agricultura seria criar 1 milhão de postos de trabalho locais, como conta a jornalista Li Jingjing. O Fórum incentivou que as empresas, tanto da África como da China, façam investimentos mútuos para garantir que o valor agregado permaneça na África. Projetos de geração e melhoria das condições de emprego visam resolver um problema também presente na América Latina: a chamada fuga de cérebros. Muitos países africanos têm escassez de profissionais, em parte por conta da migração. No ano passado, um relatório da Câmara do Reino Unido mostrou, por exemplo, que existem mais enfermeiros ganeses trabalhando no sistema público de saúde britânico do que em Gana. A ministra das Relações Exteriores senegalesa, Yassine Fall, elogia o plano de ação. Isso é extremamente importante, porque temos muita fuga de talentos. Portanto, permitir que jovens africanos sejam treinados para obter conhecimento por meio de transferência de tecnologia permitiria que eles e elas permanecessem, mas também criaria empregos, porque as pessoas ficarão em seus países quando tiverem empregos decentes, quando tiverem bons salários, quando tiverem boa previdência social, porque ninguém quer deixar sua comunidade, sua família e ir parar num mundo desconhecido. A jornalista Li Jingjing diz que a China sempre recebe muitos migrantes africanos em busca de desenvolvimento e evolução educacional. Todos os anos, centenas de milhares de estudantes africanos de todos os países africanos vêm à China para estudar, para obter seus mestrados, doutorados, adquirir conhecimentos aqui e voltar para contribuir com o desenvolvimento do seu país. E todas as equipes médicas da agricultura ou empresas de tecnologia que investiram, que cooperam com a África, garantem que o povo africano médio possa obter os benefícios tangíveis dessa cooperação. Ainda na área de saúde, o plano de 3 anos propôs a criação conjunta de uma aliança de hospitais e centros médicos. A China anunciou que vai enviar 2.000 profissionais de saúde para o continente africano e que serão criados 20 centros de saúde e programas de tratamento da malária. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, a África teve 94% dos casos de malária no mundo e 95% das mortes por esta doença. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. O Fórum de Cooperação China-África é realizado a cada 3 anos e ele é um mecanismo multilateral e simboliza a cooperação sino-africana. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Alô para você que tá ligando o rádio agora, tá tentando se situar o que está acontecendo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. A gente chega ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pelo rádio. Logo depois, a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. Mas o nosso Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Você confere todas lá no nosso site e também dá para ouvir a hora que você quiser, seja pela radiobrasildefato.com.br ou também pelas principais plataformas de podcast. O assunto agora é educação antirracista. É que nesse ano de 2024, o Brasil completa 2 décadas de um marco importantíssimo nesse sentido, que é a publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações etnorraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse instrumento estabelece as práticas necessárias para o cumprimento da obrigatoriedade de que essa temática seja abordada dentro da sala de aula. Mas em 20 anos, as orientações ainda não são uma realidade em parte considerável das escolas brasileiras. Em entrevista ao Brasil de Fato, Edneia Gonçalves, coordenadora executiva da Ação Educativa, fez uma avaliação desse período. Ela também falou sobre os obstáculos que ainda permanecem. A conversa foi conduzida pela nossa colega, essa nossa parceira aqui do Bem Viver, Nara Lacerda. Vamos ouvir um pouquinho o papo das duas. Edneia, para a gente colocar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página, como é que a gente pode explicar para a nossa população o que são as diretrizes curriculares? 20 anos depois de implementadas, nós ainda temos que fazer essa explicação, certo? Olha, esse é o ponto de partida, né? Se a LDB, que é a principal legislação educacional brasileira, ela foi alterada em 2003 pelas leis 10.639 e depois em 2008 pela 11.645, essa lei é o Cumpra-se. Cumpra-se, vamos colocar no currículo a história, a cultura africana e afro-brasileira, e esses currículos eles têm que, durante toda a educação básica, fazer com que as pessoas acessem e tenham o direito a essa educação antirracista. Já que é o Cumpra-se, as diretrizes é o como. Como construir essa política de reparação? Como nós vamos discutir essa história, essa cultura, olhando para a matriz curricular? O que nós precisamos considerar para que essa educação ela possa chegar até a população toda, fazendo com que as redes, as escolas, elas tenham uma construção que envolve formação de profissionais, envolve acervos, envolve material didático, considerando a questão racial como ponto de partida para uma educação de qualidade. É esse documento que vai muito além do que você tem que ser obrigado a fazer e te diz como olhar para o fazer pedagógico, como olhar para os processos formativos a partir desse lugar que é a estruturação de um processo que vai em todas as dimensões do atendimento escolar, dizendo, olha, você vai olhar para as áreas de conhecimento, você vai olhar para a matemática, você vai olhar para a etnomatemática, você vai olhar para literaturas, você vai olhar para a produção da ciência a partir dos territórios. E é isso que essa diretriz ela ajuda. Então não tem desculpa para dizer, eu quero colocar a 10.639 em prática, mas eu não sei como. Sabemos, tá lá, vai nas diretrizes, você encontra lá. Agora, a gente imagina que nessas 2 décadas a gente tenha experimentado experiências exitosas em alguns lugares do Brasil, até porque a gente sabe da força e da resiliência das nossas comunidades para implementar políticas nos territórios e encontrar soluções. Dá para a gente citar algumas dessas experiências exitosas? Eu acho que as organizações da sociedade civil que trabalham com essa temática e trabalham sempre em diálogo com o movimento negro, que é o grande protagonista dessas construções, o que a gente aprendeu é o seguinte: a gente precisa olhar para o território, porque é no território, no trabalho de participação da comunidade escolar que a gente encontra realmente a possibilidade de ter
um trabalho que é com um grupo que o tempo inteiro vai olhar para a qualidade a partir da sua experiência e da experiência do seu território, dali do seu entorno. Essas experiências que a gente tem visto que são exitosas, elas têm algumas características. A primeira é um olhar para a gestão escolar. A gestão escolar que olha e aprende a fazer articulação institucional, que trabalha com dados. Isso, você ter acesso a dados é importantíssimo. A outra questão que a gente tem visto que é comum nessas redes e nas escolas que estão fazendo a diferença, são escolas que têm parceria com o movimento negro. E essas escolas que têm parceria, elas rompem com silenciamento. A outra característica que a gente percebe aonde está fazendo a diferença é a possibilidade de olhar também com muito carinho para a necessidade de trabalhar a especificidade das áreas de conhecimento. Olhar como é que a gente constrói uma educação antirracista na matemática, quando a gente olha para a educação infantil, como é que a gente faz isso acontecer de verdade. Quando a gente aplica, por exemplo, os indicadores de qualidade das relações raciais, a gente, na apresentação da metodologia, a gente já coloca a necessidade de convocação da comunidade. É a comunidade que avalia, é a comunidade que vai pensar essas dimensões. Quando a escola se coloca nesse lugar, ela também consegue identificar para que serve todas aquelas, a pesquisa, os grandes indicadores externos, SAEB, IDE, todos esses, eles têm um lugar de importância, mas aquela avaliação participativa para dentro, que olha para a sua comunidade, ela tem a mesma importância. Ela consegue traduzir aqueles desafios locais. E é isso que faz com que algumas consigam e outras não. Mas o nosso desafio hoje é de permanência. É o desafio que faz com que as redes municipais, as redes estaduais coloquem como responsabilidade sua e como uma responsabilidade do desafio de qualidade educacional a implementação das diretrizes. E a gente nota que a implementação das diretrizes, por tudo que você está relatando aqui para a gente, ela não diz respeito apenas ao ensino estático de uma história que a gente não contou. Ela diz respeito a mudar a realidade da escola, porque quando a gente fala que o desafio é a permanência, a gente sabe quem é o jovem e a jovem que não permanece na escola hoje, que tem menos condições para estudar, fazer o ensino técnico, o vestibular, se inserir no mercado de trabalho. E é engraçado que a gente quer inserir os nossos jovens e as nossas jovens numa dinâmica capitalista cruel pra caramba, vamos dizer, temos que ressaltar isso, e não damos condições nem para isso, né? Exatamente. É muito complicado. Recentemente, Edneia, a gente teve aqui no Brasil a realização do seminário Territórios Antirracistas para discutir justamente o papel da escola na construção, né, desse novo modo de ver o mundo, que não deveria ser novo, do modo justo, né, do modo que leva a justiça social em consideração. Foi uma promoção feita pela Ação Educativa, né, foi um evento realizado pela Ação Educativa, e eu queria conversar um pouquinho sobre o que aconteceu no evento. Foi no comecinho de setembro, nos dias 5 e 6, justamente para marcar essas 2 décadas. E eu acredito que se aqui na nossa conversa de 2 pessoas a gente já está, né, a revolta já aparece de maneira tão grande, eu imagino que no seminário o debate tenha sido muito intenso também, porque 2 décadas não são 2 anos, né? Foi intenso, eu acho que aquele quentinho no coração de que estamos indo no caminho certo, né? Porque nós conseguimos reunir juventudes das periferias de São Paulo, de vários locais diferentes. Nós conseguimos trazer jovens quilombolas do Maranhão para sentar com essas juventudes das periferias de São Paulo para discutir justamente qualidade em educação
e como os territórios eles podem contribuir para que a escola faça a sua lição de casa, de cumprir a função social, de construir aprendizagens significativas para todo mundo. E o que foi muito interessante, porque foi começar o trabalho pelo aprendizado que nós, nação educativa, temos, de que é no território que a gente busca essas marcas da presença negra, essa memória ancestral, que a escola precisa se apropriar para poder fazer articulação entre saber acadêmico e saber das culturas. Então, nós começamos o nosso trabalho andando por territórios centrais da cidade, com essa juventude, andando com o pessoal do Guia Negro, para identificar essa São Paulo negra e o quanto essa São Paulo negra, ela aparecia ou não, ela dialogava ou não com a experiência deles, principalmente no ensino médio. Nós trouxemos, depois de fazer esse passeio, nós fomos até a ocupação 9 de julho para conhecer também como um marco da presença negra em São Paulo. Nós fomos lá com esses jovens, nós conversamos com as lideranças, nós conversamos com as pessoas, voltamos para a ação educativa e foi incrível o quanto essa juventude indicou de possibilidades para aprimoramento da educação, do ensino médio, a partir desse olhar para o território que ensina histórias que eles se percebem como parte. Ou eu acho que o grande aprendizado que nós tivemos trabalhando com essa juventude com esse viés de trazer as diretrizes para perto, foi que eles sabem, nós sempre trabalhamos a partir do princípio de que eles têm o conhecimento, eles são sujeitos e sujeitas de conhecimento, e é papel da escola, é papel da educação escolar fazer emergir esse conhecimento para que esse conhecimento encontre os outros saberes e se misturem na construção do amadurecimento e no reconhecimento das identidades. E foi isso que aconteceu nesses 2 dias. Foi um período, foram 2 dias de muita mão na massa. Foi um período em que nós colocamos em prática o que a gente tem aprendido, tanto com os indicadores de qualidade na educação, os INDICs de relações raciais, quanto também com um projeto que chama Território de Saberes, diálogos horizontais para aprendizagem significativa, que acontece no Maranhão, por exemplo. Nós conseguimos trazer os conhecimentos do movimento negro para perto desses jovens, e esses jovens, eles fizeram uma articulação maravilhosa nos seus registros. Nós fizemos com eles mapeamentos dos conhecimentos dos seus territórios. Cada um pôde fazer um mapeamento com facilitação gráfica, falando, olha, no nosso território aqui de São Mateus, Jardim Veracruz, nossa periferia, ela tem esses saberes, são esses personagens que podem ensinar sobre a constituição da nossa identidade cultural. O outro, eu estou em Grajaú, é assim que a gente traz. A outra fala, olha, eu estou lá em Itapecurumirim, é assim que a gente consegue. Então, foi uma experiência de educação acontecendo fora da escola, de educação não formal, que pode e tem contribuído bastante para que essa forma da gente ver o direito à educação acontecer de forma horizontal, acontecer de forma equitativa e, sobretudo, com a participação dos jovens, das jovens, das crianças, das comunidades. E ao se exigir uma consciência crítica sobre a educação, a gente destaca que amanhã é aniversário do patrono da educação no Brasil. 19 de setembro marca os 103 anos de nascimento de Paulo Freire. É óbvio que esse vai ser um dos principais temas que a gente vai falar no programa de amanhã, mas a ansiedade é tamanha que não dá para conter, a gente precisava já fazer esse anúncio. Viva Paulo Freire!
Gente, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br, pela internet. Logo depois, a vez a nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa para Grande São Paulo. Mas o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site. Na matéria de divulgação diária do programa, aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Atuando por todas as pontas, o roteiro foi de Daniel Lamir, edição e produção foi dele, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.